O que é ideologia? Antes de dizer a definição, vale ressaltar que é um termo polissêmico, ou seja, tem vários sentidos. Mas, pelo senso comum, ideologia significa um conjunto de ideias, normas ou regras, e ela serve para manter a sociedade estável, que no caso é o explorador versus o explorado. Porém, pelo pensamento crítico, significa uma ilusão criada por uma classe social para manter legítima um sistema de dominação, que, quando aliada à política, serve como instrumento de manipulação. Tem um olhar questionador diante das coisas, busca um motivo e um argumento delas. Indústria cultural. Logo de cara, a gente pode destacar que a indústria cultural não é uma coisa boa. Esse termo foi criado no século XX, mais precisamente em 1923, pelos estudantes da Escola de Frankfurt, que são eles Marx Horkheimer, Theodor Adorno, e também nessa escola tinha os pensadores Walter Benjamin e Herbert Marcuse. Porém, só o Max e o Theodor que resolveram ir a fundo na indústria cultural, e por isso eles são os desenvolvedores desse conceito, digamos assim. Esses pensadores criticavam a produção em massa, que era comum nas fábricas e indústrias na época, e mais tarde passou à produção artística, que se utilizava das técnicas do sistema capitalista. Características da indústria cultural: menos consciência e mais alienação. Sob a lógica da produção em massa, temos o desenvolvimento de TVs, rádios, jornais, teatros, músicas, filmes, espetáculos, dentre outras obras, a arte como mercadoria, a cultura que era produzida em massa, enlatado, pastoreado, pronto para consumir, cultura sem conteúdo crítico para entorpecer, arte para consumir, que era o consumidor versus o sujeito crítico. Segundo Gramsci, em uma sociedade de classes não existe intelectuais completamente autônomos em relação à estrutura social. Na verdade, cada grupo social essencial, ou seja, aquele envolvido diretamente nas relações de produção hegemônica de uma etapa do desenvolvimento histórico real, cria para si uma ou mais camadas de intelectuais que lhes proporcionam homogeneidade, consciência de sua própria função, não apenas no campo político, mas no social e econômico. Esses intelectuais, que Gramsci denomina como intelectuais orgânicos, é porque têm uma ligação vital com a classe que lhe deu origem. São, na maioria das vezes, especialização de elementos parciais da atividade primava do tipo novo que a nova classe consolidou. Para Gramsci, todos os homens são intelectuais. Entretanto, nem todos desempenham a função de intelectual. Ou seja, o que diferencia de um intelectual de não intelectual é a variante relativa ao peso que a atividade braçal ou intelectual tem na vida de cada indivíduo. Cultura erudita. A cultura erudita é uma expressão utilizada para se referir à arte, literatura, música, ciência e demais linguagens produzidas por uma elite intelectual. Ela é oposta, portanto, à cultura popular ou do povo, que é produzida sem instruções acadêmicas ou formalizadas. Cultura popular. Cultura popular é uma expressão que caracteriza um conjunto de elementos culturais específicos da sociedade de uma nação ou região. Cultura de massa. A cultura de massa é o termo empregado para significar o processo de produção de bens de consumo de vários tipos, que alcancem uma grande parcela da população, com fins fundamentalmente lucrativos e comerciais. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações.